Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Inova. Thiago Albino aqui apresentando mais um programa e hoje Rodolfo Chang, que é o CEO do Zé Delivery. Zé Delivery que hoje é o maior aplicativo de delivery de bebidas do Brasil, quiçá do mundo. Rodolfo que tem uma história muito pequena, muito simples, mais de 20 anos de Ambev. O cara é uma máquina de fazer negócio e hoje ele está cuidando do aplicativo que é uma máquina de fazer entregas. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Bom, Thiago, como é que você tá, cara? Bom demais estar contigo. Obrigado pelo convite. Eu sou um privilegiado de ter você hoje aqui. Que isso, porque, imagina. amanhã é estreia do Brasil. É o dia D, é importante. É o dia D, né? Você já viu que hoje aí teve alguns jogos que foram bem decisivos para alguns países. Espanha metendo 7-0, Alemanha perdendo, Argentina perdendo. E aí, vai dar Brasil esse ano? Cara, tem que ser, né? Porque... Uma porque eu sou brasileiro que tem que torcer e outra porque vai vender muito mais se o Brasil avançar na Copa, mais, né? Então a gente tem que torcer em dobro pro Brasil. Aliás, temos algumas polêmicas aí de, não pode ter bebida na Copa, eu vou querer falar um pouco sobre isso. Mas assim, para quem nos assiste, Chang, primeiro, cara, eu queria entender quem é você, meu. Como é que você veio parar aqui para ser? Você é o fundador do Zé, não é? Como é que surgiu tua história empreendedora do maior aplicativo de delivery hoje do Brasil, cara? Cara, aí minha história é longa, né? Mas eu sou de São Paulo, né? Paulista. Paulistano. Primeira geração de imigrantes. Os meus pais aqui são chineses, eles nasceram e vieram para cá. Mas é uma outra China, né? Porque meu pai veio aqui meio que fugido do comunismo, um país absolutamente fechado lá atrás. Isso quantos anos? Cara, ele veio faz muito tempo, em 1964. Caramba. E ele era história de imigrante humilde, imigrante pobre, porque ele veio de navio. Uau. 45 dias pingando de porto em porto na África. Caramba. Até parar aqui no Porto de Santos. Mas já tinha um destino, tipo, tô indo pro Brasil. Mas não falava português, não tinha dinheiro, aquela história toda, né? Caramba. E então meu pai, minha mãe, meus heróis, porque eles conseguiram dar uma vida de privilégio para mim, mas eles absolutamente começaram do zero, né? E meu pai, ele nasceu em Hong Kong, mas cresceu em Xangai. E assim a gente foi criado aqui em São Paulo, né? E depois eu vou contar que eu acabei voltando para a China. Eu morei 10 anos na China. Uau. 10 anos na China. E é um círculo que se fecha, né? Porque a China que eu vivi, que eu convidei meu pai para ir me visitar, porque eu morava lá e trabalhava lá, é uma China absolutamente que ele não ia reconhecer. Diferente de tudo que ele totalmente, conheceu, né? Inclusive, olha só que coincidência, na vida tem essas coisas, né? Quando eu voltei para lá, expatriado pela Ambev, porque eu trabalho na Ambev há 21 anos, como você falou, eu fui morar de todos os bairros no bairro que meu pai cresceu. Sério? Exatamente. Mas isso foi programado ou foi uma coisa É um dos grandes bairros de uma região populosa lá em Xangai, né? E aí eu fui morar naquele bairro. E aí meu pai foi me visitar. Depois de 50 anos, né, que ele saiu do país, Uau. Ele volta para o país 50 anos depois para a China, para Xangai, no mesmo bairro. Um choque para ele, né? E aí ele chegou e falou assim, porra, eu quero te mostrar a escola que eu estudava, a casa que eu nasci, onde que eu ia e tal. Aí ele foi me levar. Não achou nada. Mas nem não achou nem a rua, mas nem a rua existia mais, entendeu? É tão radical assim a mudança absurdo, por lá? Absurdo. E os teus pais, quando vieram... O teu pai conheceu tua mãe aqui ou eles já vieram? Na verdade, ele era... Uma história bacana também, porque eles eram noivos na China e meu pai veio... Ele veio primeiro. Desbravar, né? E aí deu certo. Depois de um ano, ele trouxe minha mãe e já conseguiu trazer minha mãe de avião. E quando ele veio para cá, ele veio fazer o quê exatamente? Cara, tinha um amigo... O Brasil era a terra do futuro, né? O Brasil era futuro, podia ser, né? Podia ser Estados Unidos, podia ser Argentina, podia ser Brasil. Aquele país que sempre vai dar certo, mas nunca dá certo, mas sempre vai dar certo. Sim. E então ele veio assim, cara, fazer braçal, assim, não conhecia ninguém, trabalhou em estoque, carregava caixa, movia caixa, aquelas histórias assim. Né? Você tem outros irmãos? Você é filho único? Como que e aí eu tenho 2 irmãs mais velhas. 2 irmãs. Né? E como é que... Fala um pouquinho assim, Família bem unida, sobre tua infância, assim, como é que você começou? Você pensou um dia assim, não, onde eu vou ser o CEO do Zé Delivery? Com certeza, surgiu essa tua com carreira certeza empreendedora? Não. Aí, agora sim, olhando para trás, refletindo, né? Eu tenho hoje já mais claro assim, minha reflexão de que eu sempre fui mais de humanas, eu sempre fui mais de gente. Tem uma coisa que é muito presente na minha vida é lutar contra o estereótipo de asiático. Porque assim, o mundo te leva a achar que você, sendo asiático, você tem que ser introspectivo. Sim. E você tem que ser bom de número, né? E você não pode ser expansivo, porque é o que
tá na sua caixinha, né? É um lugar que muito forte, muito né? forte. Assim, é o japonês, ou o chinês, ou o muito coreano, forte. que é vendedor de pastel, ou que vende muito forte. mamba, enfim. Então você tem que, né, se enquadrar naquele estereótipo. Quebrar um pouco isso na absolutamente. sua vida, né? E aí, hoje eu sou bem resolvido, hoje eu consigo refletir sobre isso, mas eu acho que a vida sempre me levou para esses lados, né? E eu achava que eu era introvertido. Tá. Né? Achava que eu era introvertido. Imagina, eu estudava nos colégio alemão. Caramba. Que eu era o único oriental da sala de aula, Dentro por exemplo. do colégio alemão. Da sala de aula, né? Então, tem bullying, tem isso, tem aquilo, e eu achava que eu era introvertido, imaginava, né? Tá. E eu acho que a Ambev, que foi praticamente meu primeiro emprego, né? Depois da faculdade de administração, e eu fui trainee na Ambev, lá em 2002, né? E aí o que eles me botaram para fazer? Primeira coisa, você vai ser vendedor. Então você entrou num programa de trainee. Trainee da Ambev, E os programas de trainee da Ambev, eles são conhecidos porque um de caminhão gente. Era 20 gente. mil candidatos para 10, 15 vagas, para 15 vagas, era uma coisa assim, né? E como é que você conseguiu chamar a atenção dessa turma? Já era a tua formação acadêmica? Como é que foi esse processo de entrada Eles lá? sempre falam que é brilho nos olhos, né? Então, assim, eu acho que eu sempre demonstrei vontade, energia. Então, assim, você achava um cara meio introspectivo, mas você já tinha esse sangue no olho do tipo, não, cara, eu vou lá e vou fazer acontecer. Eu acho que daí eu fui me descobrindo, mas ainda não sabia, não me conhecia direito. E você tinha quantos anos na época? Assim, recém-formado da faculdade, 20 anos, 21 anos, né? 21 anos. Você se formou em quê? Administração, na USP, E aí é que teve, assim, talvez uma experiência da mais marcante, assim, da minha carreira inteira. E quando eu entrei de treino na Ambev, o que eles botaram para fazer? Para ser vendedor. Tá. E aí eu fui vendedor na Zona Leste de São Paulo. Tipo vendedor de rua mesmo. Então, minha região ia de Cangaíba até o fim de Itaquera. Cara, e qual que era meu dia? Era bater na porta de 48 bares todo santo dia. Todos os dias. Bom dia, seu João, como é que foi o jogo do Corinthians? Como é que tá seu filho? Sua esposa tá bem? E eu tinha que saber tudo da vida de cada um dos donos de cada um dos botecos para conseguir todo santo dia vender 1, 2, 10 caixas de cerveja para cada um deles. Saiu o quê? Com um catálogo, uma lista de preços? Já tinha alguma informatização naquela época? Naquela época, cara, era um negócio que chamava Palm Top. Palm Top. Que você botava os pedidos lá, né? Mas você tinha que vender, era vendedor, né? Sim. Que eu posso... Não, mas você não sabe, tem uma promoção aqui. Se você fizer um combo de suquita com Guaraná, você pode ganhar um Gatorade, não sei o que lá. E ia vender. Boteco a boteco. E eu adorava. E eu voltava assim, exausto, mas assim com aquela sensação de missão cumprida. Missão cumprida. Você tinha um roteiro ali que você tinha que fazer todos os dias. 48. No mínimo. E todo vendedor dava Miguel, né? Não fazia todos. Tá. E eu falei assim, não, mas eu vou fazer que eu quero descobrir se é possível ou não é possível. Entendi. Né? Então eu era bem Caxias, fazia desde o começo, fazia até o final, acabava às 8 da noite a rota. Uau. Mas aí eu voltava para casa e é possível apertar 48 mãos e vender nessa época sendo trainee mesmo. Você estava sendo treinado ali. Era trainee, mas assim, te jogam lá para ser vendedor, né? Vai sozinho lá, né? Como que era assim, 20 anos atrás, Ambev de lá de trás e de hoje? Cara, porque a Ambev tem histórias assim, né? Cabulosas sobre cultura Ambev, né? E meio que são verdades, né? E são verdades? Meio que são. Mas assim, era um outro momento, Era né? um outro momento. Era um outro momento. Então era assim, uma cultura de máquina, de exército, assim, de sala de vendas, de ter grito de guerra de manhã, e a gente era, sabe, o concorrente era o inimigo, era uma outra época. Você lembra quantas pessoas entraram mas era verdade. Na sua turma? Assim, de trainee? Era 20 pessoas. 20 pessoas. E um querendo ali se sobressair. E era uma coisa extremamente competitiva. Mas eu sempre me lidei muito bem com a competitividade, porque eu sempre achei que o mundo é competitivo. Sim. Pelo menos na Ambev, era transparente. Você sabia a meta do outro, sabia o atingimento do outro, tudo era ranking. Tá. Então, assim, ninguém queria ficar na parte de baixo do ranking. Então, era competitivo, mas era transparente. Pior para mim são as empresas que falam que não são competitivas e, na verdade, está todo mundo puxando o tapete um do outro por trás. Sim, sim. Então, assim, as coisas não são claras, é o conchavo, é o relacionamento, é quem conhece quem. Então é um competitivo que eu não acho que é saudável. Já tinha naquela época assim aquele espírito meio do trio lá, Jorge Paulo, Total. Sucupira, eles Nossa, já vinham com absolutamente. Essa meritocracia, isso funcionava absurdamente mesmo? Meritocracia, resultado, ranking, sabe assim, realmente assim era uma cultura intensa. E você como vendedor, que eu me considero um sobrevivente para falar a verdade, época. né? E ganhava uma grana, meu, assim, você se lembra o que vendia bem naquela época? Ou era no começo, assim, no começo era, cara,
Nossa, no começo era assim, era o orgulho de trabalhar na Ambev, assim, não era pelo dinheiro, não era a empresa que pagava melhor no começo de carreira, não era. E no final, assim, né, para quem sobrevive, é maravilhoso. Era aquela que dava uma perspectiva melhor, assim, absolutamente, de crescimento. Absolutamente. Já era cresce rápido. Já era global assim. Naquela época ou ainda não? Eu vi virar global. Eu vi quando se juntou com a maior da Europa, e aí virou InBev. Eu vi quando se juntou com a segunda maior do mundo, que era Anheuser-Busch, que era Budweiser, e virou AB InBev. Eu vi quando fez mais 2, 3, 4 grandes aquisições. Né? Então, assim, a história da AB InBev, sempre tocada por brasileiros, é impressionante, porque é o primeiro juntando com o segundo, juntando com o terceiro, juntando com o quarto. Então, assim, a Heineken sempre esteve lá, mas a Heineken era a quinta maior do mundo. Tá. Então, hoje, é a Heineken contra a junção dos 4 maiores, entendeu? Então, é uma história bacana. E nessa época, Chung, quando você faz uma retrospectiva, o que você acha que foi o motor assim para alavancar a tua carreira? Eu sei que você já foi expatriado, você já foi morar na China, já morou na Oceania. Como é que foi esse processo de crescimento dentro da Ambev, cara? É passo a passo, né? Mas eu acho que... Tem que puxar saco de alguém para crescer dentro da Ambev ou é trabalho duro? Eu troquei todos os chefes. Então, assim, não é um chefe, não é uma pessoa que vai. O que eu acho que é trabalho duro, você tem que entregar, claro. Mas, assim, refletindo, assim, eu acho que eu sempre tive muito proatividade. Assim, eu sempre sabia para qual que é o passo de médio prazo, onde eu queria estar em 5 anos. E aí eu fazia os passos do próximo ano. Aí você fazia o quê? Metas menores? Mas sempre, assim, eu achava que você ter um objetivo muito claro para o ano que vem, para o próximo ano de carreira, né, não era muito útil. Porque as oportunidades são diversas, você não sabe qual que vai ser a oportunidade. Você fazer um plano de longo prazo, onde eu quero estar daqui 15 anos, também achava que não era útil. Você nem sabe como é que o mundo vai ser daqui 15 anos. Então, sempre para mim foi muito útil onde eu quero estar daqui 5 anos. Não sei onde quero estar daqui 20, mas daqui 5, esse é o meu objetivo. Tá. E aí eu fazia o meu caminho para chegar até lá. Por exemplo, eu sabia que eu gostava de consumidor, de gente. Então eu queria trabalhar. Você era um cara de humanas. Então eu queria trabalhar com marketing. Tá. Eu entrei na Ambev porque a Ambev era o maior anunciante do Brasil e eu achava que é por isso que me fascinava a Ambev. Sim, eu lembro que as campanhas de Brahma na TV... Maravilhosas. Não sei se você lembra uma vez que tinha do lado do Sambódromo ali no AMB, tinha o hotel, hoje acho que é o Hotel Ibis, e era um hotel gigante, os caras meteram um outdoor ali. Era o maior do Brasil. Que era o maior, sei lá, do mundo, cara. Era um negócio assim surreal. Não, assim, a máquina de marketing da Ambev era uma escola, né? Era espetacular. E era essa empresa que eu queria trabalhar. Tá. Só que eu era asiático. Então, onde que eles me botaram? Botaram para fazer lá pros patrícios, Excel, planilha, botaram eu na área de preços, que era para calcular todas as elasticidades de preços, cálculos estatísticos, não sei o que lá. Então, é aí que eu falo que, assim, mas você pode direcionar a sua carreira. Porque eu usei essa oportunidade para ir trabalhar no headquarter com as melhores pessoas da Ambev. Tá. Eu podia ter falado não. Eu falei sim. Né? Cara, isso vai ser uma oportunidade, vai me dar exposição, bora lá. Não é que eu gosto de fazer, mas bora lá, porque, né? Mas depois de estando lá, aí eu fiz meu trabalho para chegar no marketing. Vamos lá, você entrou como trainee, aí você foi para a rua, você foi entender o que era o chão de fábrica. Isso é parte de treinamento, foi né? E trabalhei na fábrica, viajei o Brasil, isso é parte de treinamento. E quando foi o seu primeiro cargo, assim, como Aí o primeiro cargo foi isso, aí ele falou assim, então vem trabalhar na administração central, no headquarter, né? Vem trabalhar com preços, planilha. Brasil ou já olhava né? o mundo? Brasil. No time de preços, que era um dos times mais destacados da companhia. E aí de lá eu falei assim, mas faço por 1 ano, porque o que eu realmente quero é no marketing. Naquela época, né? E aí é que tá, assim, eu nunca ia conseguir chegar no marketing, que era muito difícil. Então eu cheguei um passo no meio do caminho. Eu sabia que eu queria chegar lá, então eu consegui um trabalho para trabalhar no time de pesquisa de mercado. Certo. Inteligência de mercado. Aí, de novo, trabalho desgraçado, porque, cara, o pior dia da minha vida de trabalho, acho que foi o dia que me mandaram aqui no centro da cidade de São Paulo, com a prancheta na mão para fazer pesquisa com o consumidor. Literalmente, é conversar com as pessoas. Cara, você volta se sentindo um traste. Sério? Porque o dia inteiro você toma xingo, você toma cara feia, você toma não tenho tempo. O que você acha que fazia as pessoas terem esse tipo de reação? É porque o produto era agressivo? Não, quem é que quer... Você tá andando na rua, parar pra quem dar é que uma ser entrevista? Parado com um cara de prancheta... perguntando para você... Chinês com uma prancheta me perguntando sobre cerveja. Mas queria casca, viu? É mesmo? Queria casca. Incrível. Então tem essas histórias. E aí, assim... Mas eu tenho paixão pro consumidor. E aí eu consegui chegar no marketing.
Aí eu tive... A tão sonhada Cara, mas área. era o emprego dos sonhos, porque era assim, eu era gerente, um dos gerentes de Guaraná Antártica, da época que a gente tinha tirado o patrocínio da Coca-Cola da Seleção Brasileira. Caramba. Então, assim, emprego dos sonhos, e eu trabalhava com futebol. Então eu tinha que montar as propagandas com Kaká na época, lembra? Roberto Carlos. Sim. E eles iam pra Granja Comari, fazer o treino com eles. Então, assim, emprego dos sonhos. Eu gosto de futebol, né? Mas você era o cara de marketing, mas não é o cara de publicidade. Você era o cara que dava as ideias de campanha? Não, por exemplo? eu era o cara do Você time era o de cara marketing que trabalhava com as agências, né? Tá bom. Trabalhava com as agências, brifava as agências, as Legal. agências trabalhavam. Engraçado que essa é a parte irônica. Pra descobrir que não era o que eu queria na minha vida. Sério? Eu tinha que chegar lá, fazer pra descobrir. Não, legal que tinha esse objetivo de 5 anos, por isso que eu entrei na Ambev. Era cheguei. Mas o Agora te que eu cheguei, eu quero fez- mudar. O que te fez desanimar quando você chegou Não é que eu no desanimar. marketing? Eu acho que assim, eu comecei a pensar que eu, na verdade, aí talvez veio a outra realização. Que cada um, não tem certo ou errado, mas aí eu acho que eu descobri que eu não era especialista, que eu era generalista. Entendi. E em tudo da minha vida eu era generalista. Então, assim, eu não conseguia ter um hobby só. Eu tinha interesse por várias coisas. Esporte, eu gostava de várias, assistia todos. Né? Música, era eclético. Né? Então, eu não conseguia fazer uma coisa só. Eu tinha interesse por como funcionava negócios, em geral. Várias indústrias. Qualquer uma era interessante para mim. Né? E aí foi quando eu descobri isso. Né? Então, ter esses ciclos de 5 anos, eu descobri isso. Daí eu fui ser generalista. Decidi que eu queria ser generalista, aí eu fui fazer MBA. Tá. Para dar uma resetada, para olhar outras coisas, para aprender, para me reinventar. Foi a época de Harvard? E aí eu fui para Harvard durante 2 anos. E aí, a Ambev chegou junto? Pagou o programa? Como é que foi isso? Você teve que fazer lá um carnezão nas Casas Bahia para poder pagar? As duas coisas. Um terço eu, me endividando. Sim. Um terço meu pai me ajudou. Que legal. Por isso que eu tenho uma gratidão muito grande, assim, a história do imigrante que conseguiu Incrível. colocar o filho em Harvard, assim, é uma história de vida. Bom, né? primeiro você já estudou na USP, que já não é um feito qualquer, né, cara? E um terço... A Ambev chegou junto. Ambev não tinha um programa. Tá. Então, através dos gestores do Lehman, ele tinha a Fundação Estudar. Tá. Né? Então, eu ganhei uma bolsa pela Fundação Estudar, porque ele acreditava nos jovens talentos. E investiu em mim e eu E aí você fui foi para pra lá. Harvard. E aí você ficou 2 anos, né? Como é que foi? Como é que é a cultura Harvard? Você ficou trabalhando de lá ou você ficou só Não, estudando? cara, assim, é pesado. É mesmo? estudo. Mas, assim, Harvard, o mais bacana não é a sala de aula. Mas só para entender, assim, você ficou 2 anos lá em full time. Morando o tempo lá, inteiro. morando no lá, campus. Vivendo e estudando. Como é que faz? Aí Respirando. você fica sem salário nesse tempo? Fica. E o que mais dói nem Mas eles não te desligam. Você só fica, tipo, num congelado? Como que é isso? Exatamente isso. A Ambev acabou falando assim, não. Pô, você foi para Harvard, eu não vou te demitir, né? Lógico. Aí eles chamam assim, licença. Tá. Né? Você não ganha salário, mas você ainda está na folha, né? Ainda está como funcionário. Mas é só para você não perder o contato, para assim, pô, vem aqui, mantém contato, vamos falar tal. Mas assim, geralmente as pessoas vão fazer outra coisa da vida depois, né? O mundo se abre, Harvard, o mundo se abre, e eu escolhi voltar. E nesse tempo você não foi entregar pizza, foi fazer coisas do tipo? Não, pra acho que ganhar você- algum não, dinheiro? você- Ou você de você fato se- focou ali no... Você foca total. Você não tem tempo para essas coisas, É né? mesmo? Porque você quer tirar o máximo da experiência. Você tá assim, cara, com os melhores do mundo, as mentes mais brilhantes do mundo, tal. Sim. Então você tem que, sabe, mergulhar de fundo na experiência. É tudo Incrível. pela experiência, né? E eu sempre falo que o mais bacana não foi o que você aprendeu na sala de aula. Tá. Isso aí, sala de aula você aprende em qualquer lugar, tal. Você acha que é tudo aquilo mesmo? Assim, tipo, Steven Harvard, faz jus Então, ao nome? eu acho que a aula é aula. Você pode ver online, você pode ver aqui. Mas é melhor que tem mais, né? O bacana é a experiência. E o que mais mudou em mim? Assim, o que te transformou, Chung? Eu acho que eu comecei a pensar grande. Porque todo mundo faz coisa grande. Todo mundo muda o mundo, quer mudar o mundo, quer fazer uma coisa grande, quer... E aí você perde o medo, assim, de uma coisa que é inatingível. Você vê as pessoas, cada uma E delas... a gente do mundo inteiro ali, né? Do mundo inteiro, mas o seu colega de apartamento, né, o seu roommate, fez um negócio gigantesco, quer mudar o mundo, quer isso. Então você começa a sonhar grande, a pensar grande. Para mim, essa foi a maior mudança que me proporcionou. Foi uma sabe? quebra assim, de paradigma, de pensamento mesmo, pensar grande. Mas conviver com pessoas que fazem. Tá. Né? Eu acho que E isso são cabeças assim, brilhantes, né? absolutamente. Que acabam passando por ali. Muitas pessoas brilhantes. E aí foram esses 2 anos. Eu não sou, tá? Não? Então, assim, tem os um terço, né? Tá. Tem um terço que é herdeiro, que não era o meu caso. Tem um terço que é gênio, Tá. que não era o meu caso. E tem um terço que rala pra caramba.
Ó, que era o meu caso. Aí, o Shang tá falando que ele não é um gênio. Não, Bota aí, eu tenho certeza que eu tava no terço que ralava para chegar lá. 99% de ralação, 1% de inspiração. É o meu terço. E aí, como é que foi? Chegou um dia, finalizou lá o MBA, bora de volta pro Brasil. Você não recebeu propostas do tipo, então, você assumiu o Google, não, o Facebook? na história era assim. Aí que tem aquelas grandes decisões da sua vida, né? E eu realmente, o meu processo foi assim, cara. Eu não sabia para o que eu queria fazer, né? E eu achava que o mais importante era para onde eu queria morar, para onde eu queria ficar. E eu não sabia. Então, na verdade, eu apliquei para os trabalhos, eu peguei o melhor trabalho que eu teria aqui no Brasil, eu tentei o melhor emprego que eu conseguiria nos Estados Unidos, né? E eu queria uma outra coisa, uma aventura. E eu botei as 3 coisas na mesa e eu fiquei aquele dia assim, ferrou, agora tem que escolher. E agora? Realmente eu teve esse momento. E eu escolhi a aventura. Então, eu escolhi voltar para AB InBev, porque eles falaram assim, Chung, estamos montando um negócio que a gente quer ser gigante na China. Uau. E, não, mas eu nunca morei na China, nem falo chinês. Meu pai é chinês, mas eu nem falo chinês. Não, mas tudo bem, mas assim, vai ser um negócio assim, cara, vai ser do caralho, assim, a gente vai bombar, vai ser legal, vai ser tudo diferente, vai aprender pra caramba. 1 bilhão tal. de pessoas pra você poder vender. Exatamente, 1 bilhão de... Você que gosta de gente, né? Aí, ó, 1 bilhão de pessoas pra você. Cara, assim, me tomou esse desafio. Era solteiro. Então eu falei, bora lá. Então eu fui com a mala que coube no avião. Onde você foi? E eu fui para Xangai. Para Xangai. E aí? Mas eu vou contar rapidinho, mas assim, uma história que essa daí dá horas de conversa de bar. Né? Porque eu cheguei lá para ficar 1 ano, 2, 3... Fiquei 10 anos. Caramba, né? O tempo passou rápido. Fiquei 10 anos lá, montei minha vida de lá, cheguei com as malas do avião, saí de lá casado, com filho, 2 cachorros, 2 filhas. Você conheceu tua esposa lá? Com 2 containers. Sério? A sua esposa é brasileira, chinesa? Ela é brasileira, chinesa, igual eu. Igual você? Parecia, exato. Mas ela era daqui ou ela foi pra lá? Aí a gente se conheceu e ela se mudou pra lá. Entendi. Você é um bom vendedor, né? Porque você ainda conseguiu convencer ela dela ir pra China. Mas pra ela era mais fácil que ela falava mandarim perfeito. Eu que ralei lá porque não falava mandarim. Eu que tive que dar uma ralada. E uma história assim da China que eu acho que é uma das histórias de grande orgulho do executivo brasileiro que não é muito contada. Porque sempre foi tocado por brasileiros. Né? Só que a gente chegou lá, eram 4 fábricas caindo aos pedaços. É mesmo. E quando a gente saiu de lá 10 anos depois, quando eu saí de lá 10 anos depois, 38 fábricas. Vende mais Budweiser na China que nos Estados Unidos. Uau. 50 mil funcionários, listada na bolsa. Assim, é um negócio assim... Gigantesco. Então, o brasileiro vencendo na China, ensinando o chinês a beber cerveja, vendendo para chinês, eu acho que é uma mega história assim, de vitória do brasileiro. O chinês né? ele bebe bastante mesmo? Eles são ligados na cerveja ou eles gostam de um chá? Qual que é a bebida ali que a turma Cara, gosta? eles bebem várias coisas, mas a primeira coisa eles bebem. Eles bebem. Pra valer. Os asiáticos todos, né? Coreano, japonês, bebe bem. E é mais o destilado, é mais a cerveja ou é de tudo que tiver na frente os caras tomam? É de tudo. Eles têm a bebida nacional deles, que é a cachaça deles, né? Mas eles bebem muita cerveja. É mesmo? Muita cerveja, muito. De jeito diferente, numa temperatura diferente, meio quente. Quente, não, né? Não quente, mas assim, muito. A gente bebe a cerveja mais gelada do mundo, né? Sim. Mas tem os costumes deles, né? Mas eles fazem muito assim, cara, de banquetes, jantares de mesa redonda, né? Em que você tem que cumprimentar outra pessoa e tem que virar. Não pode deixar uma gota. Senão é uma desfeita, né? Se você não tomar desfeita, desrespeito ao mesmo. Convidado ou à pessoa que está convidando. Então, tem toda uma dinâmica diferente e tudo mais. É uma cultura diferente Total. da nossa, né? Assim, o brasileiro Fascinante. gosta muito de beber, mas... o oriental ele tem um negócio assim que é cultural mesmo, né? Aí o negócio é assim, né? Quando você faz um negócio, fechou um contrato, um deal de tarde, tem que ir... Tem que fazer um shot ali. Por quê? E aí tem que beber. Os caras ficam bêbado. É mesmo? Bêbado. Por quê? Porque tem um negócio dentro que é o seguinte. A gente fechou, vamos fazer o deal, vamos trabalhar junto e tal. Se você não tem coragem de ficar bêbado na minha frente, é porque você deve estar escondendo alguma coisa. Tem essa também? Esse é o racional por trás. Caramba. Então vamos beber pra gente se desarmar e a gente vai descobrir... Quem de fato é o Chung. Quem é. Então tem essa coisa assim de beber e coisa de negócio, que tem que beber e ficar bêbado junto, tá, não sei o que lá. Não sei se é muito saudável, eu acho que está evoluindo isso. Sim. Mas isso é uma verdade universal, assim, né? As pessoas, elas se desarmam quando elas... Quando bebem, elas são realmente quem elas são, Exatamente. Né? Tem um cara que fica muito chato, tem um cara que fica muito melancólico. Mas você também descobre as coisas, consegue descobrir, né?
Interessante, né? Muito. E essa época de China, assim, Chung, o que você se lembra, assim, de... Porque hoje a gente vê a China, parece que tá tudo nascendo lá, né? Os grandes apps, não sei. Eu tenho a impressão de que eles estão disruptando muito mais rápido. Eu realmente acho. Tá? O que você acha? Eu acho a gente extremamente míope. É gente mesmo? é extremamente enviesado pelo Ocidente. E eu sempre acho que a gente deveria... Tem muito mais a se aprender, a se inspirar na Índia, na Indonésia, na China, que são países em desenvolvimento, que são países que têm uma disparidade social grande, do que com os Estados Unidos e com a Europa. Aliás, a Índia agora está em alta por conta do aplicativo Ku. O Zé já abriu o Ku? Não, Zé, não, a gente não, o nosso Ku não está disponível. Não está disponível? Não, tá nem, não. Mas o Chung já abriu o Ku? Não, eu também aplicativo? não, eu não tenho, não, meu Ku... Esse virou o meme da vez, né, cara? Da semana, o brasileiro né? é bom Vamos nisso, ver, né? quinta série. Pois é, cara. E é muito engraçado, mas óbvio, né? Todas as polêmicas que estão acontecendo lá com o Twitter, acho que também impulsionaram, né? Não, demais. O crescimento. Mas você vê que, assim, sempre tem um paralelo na Índia, sempre tem um paralelo na China, né? E a gente ainda está assimilando isso, né? O que você se lembra, assim, daquela época que foi o mais disruptivo, assim, que você falou, caramba, meu, como é que esses caras estão à frente da gente? Não, assim... Tipo, cara, por exemplo, eu lembro assim, pagamentos história. Tá bom, pagamento. Aí chega meu chefe, né? Um novo expatriado que chegou, idos de 2012, assim, faz 10 anos. Ele chegou faz 10 anos lá. Faz 10 anos lá, faz muito tempo, né? Aí ele foi abrir a conta no banco. Abri a conta no banco, tá aqui, pá. Aí ele falou assim, e eu queria pedir um cartão de crédito. Aí o cara falou assim, que é isso? Não tem mais cartão de crédito. É mesmo? É tipo eu pedir um talão de cheque, sabe? Não tem mais cartão de crédito. Caramba. Mas isso há 10 anos atrás, né? Já era assim há 10 anos atrás. Não existia mais cédula de dinheiro. Não existia mais nada. Era tudo no celular. Entendi. E não é nem essa aproximação que a gente faz, não. Era no WhatsApp deles, né? Que é o WeChat, né? Então todas as transações já eram no WeChat. Instantâneas. A pessoa recebe o salário no WeChat. Uau. Ela não recebe o salário na conta bancária. Recebe o salário no WhatsApp, no app. E ela gasta a vida... Isso há 10, 15 anos atrás. Quando você chegou lá, então, já tinha essas fábricas ou você ajudou a montar? A gente fez inorgânico, comprou várias, construiu várias, a gente chama de Greenfield, que a gente constrói do zero. Né? Sempre tivemos parcerias ótimas com o governo. Né? O governo sempre foi muito pró-business. Qual foi a tua função? Você foi lá para fazer... várias funções, são 10 anos, são várias funções, mas eu fiz muito estratégia, né? Montei estratégia de expansão, como crescer, expandir, qual que é a estratégia, se vai em que segmento, para qual consumidor, em qual província. Porque a China é um continente de vários países, né? Sim, várias línguas. Cada província é um estado, né? Seria uma língua diferente. Então, assim, onde entrar, por que entrar. Então, era toda a estratégia que eu trabalhei muito no começo. Mas no final, eu fiquei 4 anos como diretor de trade e marketing. E foi uma função muito importante, muito gratificante. Porque como que a gente construiu a marca na China? A gente construiu a marca na China não através de propaganda na televisão, não através de mídia, através do experiencial. No tete-a-tete, no bar a bar, balada a balada. Né? A gente construiu a marca que era muito da noite, da balada, uma marca premium. Você lembra qual é o nome da marca? Não, Budweiser, que Budweiser é a que vende mais. E a gente reinventou a marca Budweiser. Sabe por quê? Budweiser era uma marca assim, tradicional, dos cavalos de St. Louis. Sim. Era uma marca azul e branca e tinha uma coroa. Né? O logo da Budweiser era uma coroa e era o rei da cerveja, the King of Beers. Isso. Super rebuscado, tradicional. A gente acabou com esse negócio na China, a gente inventou uma nova Budweiser. Assim, era Budweiser, mas a gente inventou... Você tem uma gravatinha que chama o bow tie, que é o logo da Budweiser vermelho, estilizado. E a gente fez Foi nessa época. De neon, e era vermelho, era marca de energia, da balada, da noite. Então, a gente inventou essa Budweiser na China. E hoje, o mundo inteiro tem uma marca que é da música, da noite, da balada... A gente chama de uma marca de alta energia, não aquela marca rebuscada dos cavalos. Sim. A gente inventou isso na China. E hoje, no Brasil, no mundo inteiro, a gente usa essa nova identidade de marca. De lá replicou para o mundo. Para o mundo inteiro. Que incrível. É uma história interessante. E a gente construiu isso na balada, nos eventos, música eletrônica. Tete-a-tete, ali. Patrocinando eventos de música eletrônica.
Na né? China? Na China. Caramba. Então, assim, foi muito gratificante essa época que eu trabalhei com eventos, com construção de marca no varejo. Você acaba se tornando o cara social ali da marca também, porque você tem que participar dos eventos, você tem que fazer muito networking. E como é que o chinês ele recebe assim, um brasileiro para falar sobre bebida aqui no meu país? O chinês adora o estrangeiro, né? Ele recebe bem, porque ele é curioso. E o chinês ele quer ser cidadão do mundo, né? Então ele é muito oprimido por tantas décadas de reclusão. Sim. Então, quando ele abre, ele quer ser um cidadão globalizado. Por isso que ele viaja tanto, vai para a Europa, você vai para Nova York, só tem chinês na rua e tal, porque ele gosta de descobrir o mundo, de se sentir o cidadão do mundo. Na verdade, essa é o grande insight de por que ele gosta de Budweiser. Porque Budweiser é o jeito mais barato dele se equiparar com as celebridades e os ricos e famosos. Porque ele segurando uma garrafinha na mão é um símbolo de status mais barato que existe. Porque tem outros símbolos de status, né? Tem o carro, tem a roupa, tem o relógio, tem o apartamento, tem a viagem, tem... Só que nada é tão barato quanto carregar uma garrafa de Budweiser na mão. E se você está andando com uma garrafa de Budweiser, não de uma marca chinesa local, já diz muito sobre você. Quer dizer que você é o cidadão do mundo. Você já é um cara mais sofisticado. Incrível. E sabe quem faz muito bem isso também? Quem? A Starbucks. A Starbucks tem um negócio gigantesco na China. E o chinês, ele nem gosta de café, né? Então ele bebe chá, né? Mas o que é? Por causa do status, ele acorda de manhã, né? Antes de ir pro escritório, ele passa na Starbucks, compra um café, não gosta, bebe e fica andando o dia inteiro com aquele copo vazio. Certo. Entra na reunião, sai da reunião, vai... Porque é o símbolo de status copo, dele, né? que é o símbolo de status dele. Que é o símbolo de eu sou um cidadão global. Teve muita aquisição da Ambev de Teve, a gente comprou algumas empresas locais, algumas operações. Aqui a própria... teve algumas aquisições, sim. E foi uma jornada de 10 anos fantásticas. Você acha que Muita dia história para contar. A Ambev deve comprar a Starbucks? Não, acho que são negócios totalmente separados, diferentes, mas a gente tem um bom relacionamento, a gente se inspira muito um no outro, a gente admira muito eles, assim, a gente conversa muito, mas é business totalmente não relacionados, eu acho. E a Heineken, cara, como que é a relação assim, como é que vocês enxergam Eu acho que é uma relação de admiração, né? Um competidor que é um competidor formidável, que a gente fala, assim, é um bom competidor de respeito. E eu acho que a gente é muito melhor por causa deles. Então tem essa história. Né? Também vocês tiveram que se mexer para poder não perder share ou coisas do tipo. Cara, porque assim, a Ambev, no Brasil, por exemplo, vou trazer a história do Brasil. A Ambev era uma empresa arrogante. Porque ela era muito grande e ela se achava que tudo que ela fazia era certo. É o dinossauro ou não? Era, naquela época. E a gente vai ver ela se transformar radicalmente. Rápido e radicalmente. É uma história de transformação inacreditável. Mas, naquela época... Inclusive porque assim, a gente teve algumas ameaças. Teve uma época que a cerveja da moda chamava Nova Skin. Né? E a gente, em 2 anos, acabou com essa história. Assim, ganhamos a batalha. Aí era Kaiser, era isso. E a gente acabava com todas as histórias. Então a gente, cada vez que você vai ganhando, você vai ficando mais arrogante. Você vai ficando mais prepotente. Eu acho. E aí veio a Heineken. Né? E a Heineken foi diferente a história. Eles contaram muito a história do puro malte. Que é uma história que só existe no Brasil, tá? Não existe nenhum outro lugar valoriza nenhum. Porque tecnicamente nem é muito verdadeiro que é uma cerveja superior. Tecnicamente não é. Mas foi uma lição de humildade. Por quê? Porque eles bateram nessa tecla durante um ciclo grande, 4, 5 anos, eles ganharam muito share. Ganharam da gente, né? E construíram uma marca que a gente admira muito, né? E qual que era a tática da Ambev? Era falar assim, não, esse negócio de puro malte não é verdade, você não entende nada, deixa eu te provar que você está errado, né, isso não é importante. Isso é arrogância. Porque não importa se é certo ou errado, o que importa é o que o consumidor acha. E você não pode ir contra o consumidor e falar para o consumidor que ele não entende de cerveja. Teve épocas que eu achei que a Ambev ia comprar a Heineken. Assim. Você acha que vai chegar mas isso aí isso aí até o anticoncorrencial jamais ia permitir. Entendi. Então também acho que isso é fora do baralho. Você acha que é bom ter esses concorrentes assim? Eu acho saudável, entendeu? Que fazem se mexer. E aí vem essa história. Então a gente apanhou durante muitos anos. Até assim, a gente fica muito melhor por causa disso. Porque daí a gente pensou assim, cara, quer saber, esse negócio do puro malte não dá para ganhar, cara. Eles são uma marca boa, eu posso tentar disposicionar eles, dizer que eles são ruins, mas... Não é por aí. Dizendo que eles são ruins, que eu sou melhor que... Não é por aí. Qual que é a próxima disrupção? Vamos dar 2 passos na frente. Então, essa a gente já perdeu. Qual que é a próxima batalha que a gente pode ganhar ainda? Né? Então, acho que isso fez a Ambev pensar a longo prazo, pensar grande
E é desse movimento que nasce o Zé Delivery, por exemplo. Então a gente pensou quais são as próximas batalhas. Tem um negócio do e-commerce aí que vai revolucionar nossa indústria. Então vamos nessa. Porque a do Puro Malte ou a Heineken já foi, já era. A Heineken já cresceu, não tem como desposicionar mais. Vamos qual que é a próxima batalha, entendeu? Então desse cenário nasce coisas como o Zé. O Zé. Antes da gente entrar no papo do Zé, que é onde eu quero me aprofundar mais, tirando a China, você ainda foi para Melbourne. Verdade, é. Foi logo depois da China? Como sim, é que foi? Sim, da China. Foi só uma ponte aérea para lá? Como é que foi Não, isso? não. Da China, cara, Foram 10 anos de China, né? 10 anos de China. E eu faria tudo de novo. Mas acho que a partir do 7º ano eu já não aguentava mais. Já queria sair, né? Porque para a família não é fácil. Para a família é duro. Os teus filhos nasceram lá? Minhas filhas, eu tenho 2 meninas. 2 meninas. Nasceram lá, chinesas. Tá. Começaram a falar em mandarim. A língua materna delas é mandarim. Uau. Né? Mas assim, você vive longe dos pais, tem muita restrição. Não é um lugar fácil de se viver. Fuso horário e tudo mais. Nossa, né, cara? difícil. Na época tinha muita poluição do ar, assim, não era um lugar assim, era muito intenso, era tudo muito pesado, muito intenso, um ritmo frenético. É exaustivo. Né? E quando você tem filho pequeno, a gente sempre pensava numa coisa mais tranquila para criar família, mais saudável e tudo mais. E aí, de novo, outro exemplo de que você consegue direcionar a sua carreira. Acho que a minha maior vitória da minha carreira foi convencer a IB InBev a me expatriar para a Austrália. Uau. Que já foi praticamente o cargo mais concorrido da companhia, né? Mesmo? Morar na Austrália, né? Expatriado, era muito bom, né? E aí, como é que foi esse processo até você ser selecionado para ir para lá? Você tem que amarrar. Aí várias vezes eles pediram coisas para mim que eu aceitei. Então, você não pode deixar as pontas abertas também. Não, ao contrário. Assim, por que me mandaram para a Austrália? Porque eu amarrei muito bem antes. Então eu falei assim, antes eu falava assim, olha, tem essa oportunidade para você, mas eu precisava que você ficasse mais um ano na China. Aí você fala assim, tá bom, eu fico, mas a próxima você me ajuda. Então tem essa, né, os ciclos. Então essa aqui eu me sacrifício, no próximo você me ajuda, na próxima eu me sacrifico de novo, na próxima você me ajuda. Ganha. É um jogo de longo prazo, né? Então com essa coisa bem costurada, coisa de anos de costura, eu realizei meu sonho de ser expatriado para a Austrália. E eu realmente acho que é o melhor país do mundo para se viver, para se criar uma família. Um país fantástico, fantástico. Viu muito canguru para lá ou não? Eles existem na rua, assim. Sério? Porque tem aquela piada que no Brasil não tem os macacos andando na rua, que isso é coisa de estrangeiro. Mas lá tem tem mesmo. Você anda na estrada, tá andando na estrada, vai cruzar um canguru no meio da estrada. Assim. Eu já ouvi dizer que a turma de lá gosta de beber, mas assim, com força, né? É assim mesmo, a turma bebe. É engraçado, né? Aqueles jarros e tudo. É a China, é o Japão, é a Coreia, é a Austrália, é o leste europeu. Você cerveja é a coisa mais universal que tem, impressionante. Você acha que eles consomem mais do que aqui? Qual que é o país que consome mais hoje a bebida, cara? É o leste europeu. É o leste? Tá. Mas a Ásia fica logo atrás, muito próximo, e a Austrália também não fica longe. Eu achei que o Brasil estivesse ali em primeiro lugar. Não, no meio da fila, meu amigo. É mesmo? No meio da fila. O mundo inteiro bebe cerveja, é fascinante. E o que você teve de experiências legais lá na Austrália? Cara, a Austrália, assim, é o oposto do oposto da China. Porque a China é o país mais capitalista do mundo. E a Austrália é o país mais socialista do mundo. Então já inverte toda a ordem que as pessoas acham que é. Né? Porque na Austrália, cara, não existe rico e pobre. É todo mundo muito igual. Sabe, eu ia no café, assim, no restaurante almoçar, no escritório. Eu literalmente tinha o meu presidente e tinha o peão de obra do lado. Na mesma fila, na mesma mesa, na mesma coisa. Então é uma sociedade muito igualitária. Sim. Né? Eu conto que o meu presidente, presidente da empresa, da maior empresa de bens de consumo da Austrália, cara, ele ia de trem para o escritório. Criminalidade baixa ou zero? Não, zero. E no fim de semana ele tinha que cortar a grama de casa, limpar a piscina. Não tinha serviço não tinha quem ia fazer não. Ele lava o prato de casa, né? Não tinha... Então, assim, é uma cultura muito... Eu acho que é até uma sociedade mais evoluída, né? Porque eu acho que é bacana quando você não tem essa disparidade social, né? Então, assim, o oposto do Brasil ou da China, sabe? Foi bacana viver essa cultura. E você ficou lá 4 anos? 4 anos, E depois, para onde você foi? Aí a minha história cruza com o Zé. Então... Aliás, bom ponto. E aí, você é o fundador do Zé? Não, o Zé... Como é que surgiu a história do Zé? O Zé tem 7 anos. Tá.
Então o Zé é uma história de resiliência. Tá. Né? Então ele é de 2015, mais ou menos. No momento que a gente queria se reinventar, no momento que eu te falei que a gente estava né, com os hematomas da Heineken. Foi mais ou menos na época do depoimento do dinossauro? Lá Não, isso foi depois, 2020. Foi depois. Então foi lá um pouquinho atrás, 2015. E a gente já estava se preparando para o futuro, a Ambev já estava se preparando para o futuro, já tinha investido nisso. E era um projeto interno. Então o Zé Delivery não é uma empresa de startup que a gente comprou. Tá. Ele nasceu de dentro da Ambev. Tocado pela molecada. Os trainees, a molecada, a geração nova, nova economia, aprendendo dores do consumidor, como é que pode resolver o problema do consumidor. Você participou desde a concepção? Como é que foi a tua chegada? Eu assisti, né? A gente viu no ecossistema tudo isso nascendo. Mas assim, o Zé também era um de 10 projetos, tá? De muitos projetos, né? A gente tem uma história que a ZX Ventures, que era uma divisão que era incubadora, sim, que é bem novos forte negócios, e ativa, né? Até hoje. E agora menos, mas né, foi muito importante na história da Ambev. E ele ocupava uma casinha, que a gente chamava de casinha, né? Porque era uma casa e tal. E o Zé não ficava na sala nem no quarto de casal, não. Mesmo? Ele ficava atrás do quintal, assim. Ele ficava... Era bem tímido. Era um dos projetos. Não era nem o principal projeto. Então ele cresceu de lá... a ideia foi assim, não, vamos fazer um delivery, vamos entregar tudo. Então, será que a gente consegue entregar? Será que a gente consegue entregar? Na verdade, ele nasceu da coisa assim, por que as pessoas têm que escolher entre preço e conveniência? Será que a gente consegue fazer um modelo de negócio que entrega as duas coisas ao mesmo tempo? Preço e conveniência? Né? Então ele nasce assim, sempre nasce com um problema claro do consumidor e ele pensa no modelo de negócios e como é que você consegue resolver esse problema do consumidor. Ele nasce dali, né? Então a garotada lá que montou, cara, assim, espetacular, mas é uma jornada de resiliência, porque nos 5 primeiros anos do Zé, cara, o negócio não nasce assim com sucesso no dia 1. Cara, ele não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, tem que pivotar, vai iterar, não vai dar certo, tal. Por mais de uma vez, ele foi ameaçado de ser fechado. Teve aquela reunião que teve uma votação. Galera, e esse projeto aí, esse tal do Zé aí, tem futuro? Não, cara, só perde dinheiro, não vai dar certo esse negócio. Vou fazer uma votação aí. E não foi unânime. Teve gente que votou para fechar. Sério? E teve gente que votou, vamos dar mais um ano. Vamos dar mais uma chance, mais um ano aí. E assim, então acho que é uma mensagem de resiliência, sabe? Que você tem que se reinventar, tem que mudar, tem que aprender. E você estava errado, não ia funcionar o negócio do jeito que estava. Teve que mudar. Né? Para quem não entende, assim, que está assistindo a gente e não tem ainda muita clareza, se é que alguém ainda não sabe o que é o Zé, o que é o Zé Delivery? Cara, o Zé Delivery é uma plataforma, assim como o iFood, assim como o Rappi, só que ele é focado num segmento, ele é focado em bebidas. Tá. E ele faz menos coisa, ele não entrega restaurante, não entrega um monte de coisa, não entrega supermercado, não entrega farmácia, não entrega nada, mas ele faz muito bem o que ele faz, que é entregar bebidas. Né? Então ele tem um modelo que é muito diferente, a gente vai falar que as pessoas entregadoras são baseadas no ponto de venda, elas não ficam zanzando na rua pegando pedido, elas são dedicadas ao Zé. A gente vai falar de que ela tem uma proximidade maior, a gente entrega muito rápido, porque ela vem de 1 quilômetro só de distância, não vem de outro lado da cidade. Tem várias outras coisas, né, que depois a gente pode se estender, mas ele basicamente ele conecta o vendedor, que é o dono da adeguinha, o dono da pizzaria, o dono do boteco, o dono do mini-mercado, com o consumidor, com o motoboy, com o entregador, com a indústria. Né, que é a fabricante de bebidas, a Diageo, a Pernod, a Mondelez e a Ambev. Então ele conecta esses 4 atores aí. O Zé não entrega só produtos Ambev. Não, Talvez não. Lá atrás pode ter iniciado assim, mas depois não, ele começou a entregar outros. Nossa, a gente vende whisky, vende vinho, vende gelo, carvão, vende chocolate, vende tudo que tem a ver com aquela ocasião de juntar a galera em casa. Né? Inclusive... A gente vende e cobra e faz lucro, então nosso lucro vende tudo isso, assim. E a gente vende em São Paulo, a gente vende Heineken, que é a coisa mais impensável da história. Essa é a minha próxima pergunta. É a coisa mais impensável da história. Vamos vender Heineken, é isso mesmo? Já vendemos aqui em São Paulo, piloto, porque assim, o que importa é o que o consumidor... Mas aí como é que você senta numa mesa para negociar com uma Heineken, tipo uma Ambev, chegando na Heineken, eu quero vender a tua bebida? Como todos os varejistas, a gente tem que comprar. E se a gente não compra deles, a gente compra no mercado. Tem atacadistas, tem lugares e tal. Porque assim, o foco é o consumidor. Essa que é a grande mudança, né? Então, assim, nem todo mundo gosta de cerveja. Então, se o cara gosta de vinho e a Ambev não faz vinho, azar.
Ele gosta de vinho, eu tenho que ter vinho para ele, né? Eu tenho que ter whisky para ele, eu tenho que ter vodka se ele conversa. Uma das coisas que me frustrava um pouco assim no Zé, antigamente, eu quero comprar uma Coca-Cola, ou quero comprar uma tônica Schweppes e não tem. Porque tem algumas coisas que a gente ainda não tem. Coca-Cola a gente não tem, porque a gente tem um contrato de distribuição com a Pepsi, né? Tá. Então esse a gente não tem por contrato. Mas outras coisas a gente tem e vamos ver como é que vai ser o futuro. A gente acha que a ideia é sempre entender e proporcionar melhores preços para o consumidor, né? E falando ainda sobre essa questão de se especializar na bebida, hoje tem os aplicativos que se autodenominam como aplicativos de entrega de tudo. Sim. Né? Você tem o iFood, você tem uma Rappi. Verdade. E o daqui, que também entregam bebida. Verdade. Como que é a concorrência aí com essa turma que entrega tudo, cara? Eu acho que a gente tem uma coisa muito importante que a gente pensa muito, que o mundo ele tem espaço para generalistas e especialistas. Né? E a gente está muito bem resolvido, mas a gente precisou ceder à tentação de não ser um generalista. Tá. Eu não quero ter todas as categorias. Eu não quero ver detergente e verdura na minha plataforma. Eu quero ser especialista. Bebida, gelada, entrega em minutos. E é por isso que vai sempre existir a Amazon e o Mercado Livre, mas vai existir a Netshoes, vai existir a Nike.com. Né? Por isso que você pode comprar ração em qualquer supermercado, mas quem faz um sucesso estrondoso é a Pets e a Pet Love e o Pet Shop do bairro. Sim. Então, assim, eu acho que o mundo tem espaço para especialistas e generalistas, né? E a gente decidiu ser especialista não só em bebidas, não só em cervejas, mas especialista naquela dor, naquele momento específico, que é o momento de juntar a galera no fim de semana, do churrasco do sábado, do assistir o jogo do Corinthians na quarta-feira, do pré-balada da sexta-feira. Né? Esse é o nosso momento. Tá. Então, quando a pessoa está no sábado à noite, juntando a galera em casa, seja estudante universitário ou tio do WhatsApp, assim, que a gente tem uma demografia, um alcance bem grande, né? Ela está pensando no carvão, no gelo, no churrasco, na bebida, no esquenta, né? Sei lá, no que vai acompanhar, no amendoim, na balada, onde vai ser o show, onde vai passar o jogo do Corinthians. Ela está pensando nessas coisas. Ela não está pensando em verdura, nem em leite e nem em detergente, sabe? Então a gente tem que entender o consumidor e enxergar se existe ou não um espaço para você ser especialista. Só que ser especialista é uma responsabilidade grande, porque se você vai ser especialista, aí você tem que ser muito melhor na experiência naquilo lá. Como que é o NPS hoje, que é o nível de satisfação e qualidade dos clientes? Cara, como é que vocês avaliam? Esse é o nosso segredo. Aliás, quais são os indicadores assim, mais importantes que vocês acompanham? O mais importante, ou que mudou toda a história do Zé, é o NPS do consumidor. Né? Então, o nível de satisfação do consumidor. A gente tem muito orgulho de que se você olhar lá na nota do Google Play ou do Apple Store, a gente é 4.9. Né? A gente nunca achou um aplicativo de delivery no mundo com uma nota maior que a nossa. Aliás, só para quem não entende, esse tipo de nota vai a 5. Então, de 0 a 5, vocês têm 4.9. A gente ganha prêmio no Reclame Aqui, a gente tem um NPS de mais de 80. E quais são as reclamações mais recorrentes? Quando chega quente? 6 milhões de entregas, são 6 milhões de entregas por mês. Então alguma vai dar errado, a gente assim, se mortifica quando dá errado, mas vai acontecer. O que acontece? O produto pode vir errado, pedir com gás, veio sem gás. Às vezes a temperatura pode ter ficado muito tempo no baú da moto, veio quente. Né? Então essas coisas acontecem, a gente tem que corrigir, resolver, mas quando dá problema, geralmente são esses tipos de problema, né? Ou atrasa, né? Cara, que a gente é pênalti, né? Imagina você está com os amigos, todo mundo esperando, seco, chama o Zé. Você espera que chegue em 30 minutos. Sim. Se demorar 1h10, já zoou o rolê. Acabou com a noite, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Então você me falou, são 6 milhões de entregas mês. Esse número ele vem crescendo, porque eu imagino que durante a pandemia deve ter tido um pico, eventualmente. E como é que foi o pós-pandemia? É verdade, assim, a pandemia foi um acelerador. Ela não mudou tendências, ela acelerou tendências. Né? Tanto é que agora no pós-pandemia a gente se mostra muito resiliente e a gente deve bater recorde de vendas mês a mês. Né? Mês que vem vai ser recorde de novo de vendas. Então, assim, a gente se prova resiliente no pós-pandemia. Né? Um hábito que veio para ficar. Sim. Então, ou seja, aquela turma que aderiu ali no primeiro momento experimentou, na pandemia, gostou, ficou. Mandou ver. Ficou. Mudou o hábito de consumo. Porque, assim, é mais inteligente comprar pelo delivery. Porque o preço é igualzinho do mercado.
Só que você não precisa carregar o peso. Você não precisa ficar disputando espaço na geladeira com a sua esposa, com o seu marido, de ficar gelando um negócio na geladeira. Sim. Então a nova geração não fica estocando coisa em casa. Ele recebe, consome e parte para o próximo pedido. Eu acho. E a gente também é muito forte em garrafa retornável. Porque não tem nada mais fricção que a gente fala, né? Não tem nada mais doído, que é um bom encher o saco. Imagina carregar vasilhame. Aí você tem que planejar, né? Porque você não pode chegar de repente, quero cerveja. Você tem que estar planejado, carregar vasilhame, aí você vai, aí troca, aí quando você bebe, você tem que guardar em casa, aí junta barata, junta cheiro, junta mosca. Desgraça de experiência. Espaço, né? E tudo mais. Para economizar, né? Mas dá trabalho. E se, cara, você não precisa acumular garrafa? Você pega, trocou, devolveu, pediu, chamou, o cara vem em busca, o mesmo cara que traz, ele busca e tal. E você quer 5, aí você fica devendo. Então é tranquilo, entendeu? Então, assim, ajuda muito na garrafa retornável. Então, às vezes não funciona muito no Itaim, no Bairros Nobres, mas no Itaim Paulista funciona bem. Sim. E no Baixada Fluminense é um fenômeno de vendas, né? Então, assim, a gente é muito democrático. Classe C e D adora retornável, vende muito, muito. E que números mais assim você pode abrir assim? São 6 milhões de entregas? Qual é o tamanho do Zé? A gente fala assim que cara, se você somar... O Zé tá break-vado, tem investimento? Como é que cara, é o Zé, isso, assim, ele depende de escala e a escala tem ajudado muito, né? Os números que eu falo de escala é que se você soma todos os funcionários da Ambev inteiro, todas as fábricas, e tem fábrica de refrigerante, tem fábrica de tampinha, tem fábrica de tudo, né? Soma todas as fábricas, todo mundo do escritório, todo mundo de TI, todo mundo do RH, todo mundo de vendas... Dá 38 mil funcionários, 30 e poucos mil funcionários, né? O Zé hoje vai ter 40 mil motoboys na rua, talvez, entendeu? Então, é uma escala bem grande. São quantos pontos com impacto social bem grande. São mais de 3 mil pontos de distribuição do Zé Delivery, que atendem o Zé Delivery em 300 cidades do Brasil, né? E hoje já é uma operação assim, absolutamente sustentável, que se paga, né? E demorou para chegar lá. Durante muitos anos a gente queimou caixa. Né? O Zé é considerado um unicórnio? De faturamento, sim. Então, assim, o que é um unicórnio? Muito holofote nesse sentido, é né? Porque no quadrante. É porque o unicórnio ele tem que ter uma valuation do mercado. Isso você só tem isso quando você vende, quando você tem um aporte de capital, uma rodada. E como o Zé é interno, você nunca vai ter esse daqui. Mas o que define um unicórnio? Né? São empresas que têm um valor de 1 bilhão. Mas aí você tem uma conta aproximada... De dólares, né? De dólares, sempre dólares, 5 bilhões de reais. Mas você tem uma conta aproximada que empresas com faturamento a partir desse tamanho provavelmente têm um valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares. Então a gente já passou faz tempo desse tamanho necessário de faturamento para ser unicórnio. Só que a gente é uma unicórnio, uma empresa que nasceu de dentro já da Ambev. Né? É uma unit dentro da Ambev. É isso aí. Você tem, como é o seu nível de autonomia hoje, cara, no dia a dia? Você pode tomar essas decisões como tipo, puta, nós vamos para a TV, você tem que passar por um comitê. Como é que é o teu dia a dia como CEO? A Ambev é nosso maior parceiro, então assim, como toda startup também tem um board, também tem que reportar, né, para um board, a gente trabalha com a Ambev, né? O nosso board é a Ambev. E a gente está num escritório separado, a gente tem o nosso time separado, né, um endereço de e-mail separado, mas tem uma política, inclusive, de dados, que é muito importante, a gente que respeita a LGPD, a gente respeita o não concorrencial, mas assim, a gente alinha muito com o nosso investidor, que é a Ambev. Né? Hoje, qual que é o teu quadro ali de colaboradores? Até você estava me falando um pouquinho antes que 52% hoje da liderança são mulheres. Como é que está essa questão assim, de diversidade? É uma cultura nova, né? É uma empresa de nova economia. É uma molecada trabalhando assim com sangue. Geração Z, né? E a gente tem esses números que são assim, eu não me vanglorio muito, porque como a gente cresceu muito rápido, é muito mais fácil para a gente fazer isso do que uma empresa que tem um quadro de funcionários antigos, né? Então, como a gente contratou muito dos últimos 2 anos, praticamente todo mundo, né? Dos últimos 2, 3 anos, a gente conseguiu construir um quadro que eu me orgulho muito, que são mais da metade das líderes, não é baixo nível, né? Da liderança do Zé é feminina. Você colocou e é uma empresa de cerveja, imagina só isso. Então, 52% mulheres, 34% um quarto, negros, um terço de negros, um quarto de LGBT. Chocante, não é? É um novo mundo, né? É um novo mundo, uma nova geração. A geração Z é assim. E a gente tem uma força de trabalho bastante diversa, né? E eles querem coisas diferentes, cara. Eles querem autonomia, eles querem
empoderamento, eles querem sentir que ele trabalha numa empresa com propósito, eles querem trabalhar numa empresa que seja forte em ESG. São, assim, uma visão diferente, nova, que a gente vai aprendendo, sabe? Mas é o futuro. E para essa turma, assim, como é que você consegue hoje recrutar bem e manter bem essa galera? É grana ou é propósito? Como é que isso funciona no teu dia a dia? Com certeza não é grana. Vida de startup? Porque é difícil competir e, sabe, grana assim... Cara, hoje em dia, o pessoal de tecnologia, se eles quiserem, eles trabalham para uma empresa que paga em dólar, né? Paga em dólar, né? Então, assim, grana nunca vai ser. Né? Você está me falando que grande parte do teu quadro é de desenvolvedores. Metade. Né? Metade do teu quadro é de desenvolvedores. É de tecnologia. Que é uma turma que custa caro, né? Tecnologia concorrido, né? Você difícil mantém de essa turma se o cara pode ganhar em dólar trabalhando para outras Então, empresas? o ambiente tem que ser bom, o ambiente tem que ser colaborativo, né? Ele tem que se sentir aprendendo. Né? A gente, na verdade, tem alguns pilares. Né? A gente fala que tem 3 pilares. É o propósito, né? A maestria, que é assim, ele está aprendendo, ele está fazendo uma coisa que é state of the art, que é uma coisa assim, tecnológica que empurra ele para frente. E o sentimento de colaboração. Né? Então, a gente tem que trabalhar... Essas são as coisas intrínsecas, os fatores de motivação intrínsecos que ele tem. O propósito, a maestria e a autonomia. Ele sentir que ele está fazendo o que ele pode decidir o futuro dele e tal. Se você consegue essas 3 coisas, não necessariamente você precisa pagar mais. Tá. Hoje a estrutura de vocês de projetos é uma estrutura de squads? Como é que é a autonomia? A empresa de tecnologia tem que ser tribos, squads, OKRs, todas essas metodologias modernas e novas, né? Absolutamente. E como você acha que a turma avalia assim, trabalhar lá dentro? Vocês têm uma boa avaliação? Eu sei que vocês têm uma ótima avaliação como consumidor final, mas e a turma que trabalha lá, cara? Também, assim, absolutamente nível de excelência, né? A gente tem muitas coisas a melhorar. É uma geração muito exigente, sim, né? Ela muda muito, né? Assim, se você amanhã não satisfaz, pisou na bola, assim, é pênalti, não tem perdão, tal. Então não é fácil. Mas a gente tem operado no último ano, a gente tem operado num nível de satisfação, engajamento do empregado alto. Né? Então a gente tem um turnover bem controlado, mas sempre difícil, sabe? Porque essa geração, eles têm muita ambição, eles querem subir. Então, assim, é sempre um desafio manter. Né? O processo de entrada, como é que uma pessoa se candidata? Também é por trainee? Como é que funciona hoje o recrutamento dentro do Zé? A gente tem recrutamento separado próprio para, né, ter uma marca empregadora separada. As pessoas vêm trabalhar muito no Zé, sabendo que é parte de um ecossistema maior. Isso é um grande atrativo para elas. Né? Ser parte dar um plano de carreira maior, dar uns horizontes, por exemplo, maiores. O cara que vai para o Zé, ele pode pensar também, um dia eu quero ir para a Ambev. Absolutamente. Esse é um grande benefício que a gente tem. A gente dá horizontes maiores. Entre o grupo. Né? E a gente está tentando promover cada vez mais o intercâmbio de talentos entre a empresa mãe, que é a Ambev, com o Zé. Né? A gente está num momento assim bem emblemático agora, porque a gente está no meio de uma Copa do Mundo, né? E é curioso, assim, na semana passada eu estava assistindo uma entrevista lá que o Jean ele deu pro Abílio Diniz. Sim. E eu tinha uma leve impressão assim que ele ia valorizar um pouco mais produtos como o BIS, essa parte de B2B, e ele falou muito sobre o Zé. Né? O Zé está na onda da crista, assim, dentro da Ambev. É o olho do furacão, a menina dos olhos. Eu vi até que no LinkedIn vocês estão renomeando o nome, tipo Rodolfo Zé. Todos os funcionários mudaram. Jean, Zé. Mas é porque... É verdade. Não, mas é porque... É por causa da campanha que a gente está fazendo, que é um achado. Né? A gente descobriu que toda vez que o Brasil foi campeão, tinha um Zé em campo. Zé brilhante. E a gente falou assim, ferrou que não tem esse ano. E aí a gente descobriu que tinha. Tinha um Zé... Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Que incrível. E Zé é aquele nome que todo mundo conhece um Zé, né? Então todo mundo... Todo mundo. Então a gente começou com essa brincadeira de todo mundo colocar o Zé no nome também, porque o Vini colocou o Zé na camisa, então a gente também queria colocar o Zé na camisa e tal. E aí começou várias inflexões, tem gente que chama... né, Eduardo Lacerda ficou Eduardo Lazerda. Então, assim, incrível. Todo mundo começou a criar uma brincadeirinha lá e pegou lá. Mas é uma brincadeira interna isso daí. Virou um codinome, assim, muito forte. Uma brincadeira interna lá. Como é que tá sendo para vocês, assim, essa exposição agora por conta da Copa, cara? E como é que vocês se prepararam para esse evento, né? Não, prova de fogo. Quanto tempo vocês começaram a planejar tudo isso? Olha, pelo menos uns 6 meses, que a gente sabe que a gente ia investir muito. E a gente sabe que, cara, a Copa do Mundo vai ser chocante, porque... E inesperado, porque nunca existiu uma Copa do Mundo no verão. Pois é.
Então, assim, cerveja vende muito mais no verão. Falta cerveja às vezes no verão, né? Só que a gente nunca teve um verão com Copa do Mundo. Que é um em cima do outro, né? Sim. E todos os jogos do Brasil caíram em dias de semana. Que é maravilhoso, né? Porque além do dia de semana, você tem o fim de semana. Exato. E todos os jogos do Brasil caíram à tarde. Que já o clima tá... Nenhum caiu às 7 da manhã e nenhum caiu de madrugada. Não tem jogo de madrugada. O clima tá quente, maravilhoso. solzão rachando, então, assim, vai ser a melhor Copa do Mundo histórica, né? De venda de cerveja. Vai ser histórico. E nunca teve uma Copa do Mundo com o Zé. O Zé não existia na última Copa do Mundo. Então a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente vai fazer propaganda na Globo, na transmissão do jogo. Durante a transmissão. Durante a transmissão do jogo. Vai ter cupom pra galera. Vai ter cupom, comprar. vai ter cashback, vai ter isso. Tá? Então eu acho que um dos maiores desafios logísticos da história do Brasil vai ser entregar cerveja em 30 minutos durante o jogo. É isso que eu tava pensando agora, cara. Como é que vai ter motoboy durante Boa pergunta. A partida? Durante Os caras vão Boa deixar pergunta. de assistir o jogo para Boa entregar, pergunta. meu? E aí? A gente está se planejando há muito tempo por isso, tem conversado com eles, vai ter incentivo, vai ter algumas mecânicas e a gente está tentando antecipar, né? Assim, que nem todo mundo peça durante o jogo, porque senão vai colapsar mesmo. Sim. Mas se você pedir um pouquinho antes, de manhã, vai dar certo, vai dar bom. A gente está se preparando faz tempo para isso. Vamos assistir. Os meninos prepararam aqui o famoso vídeo aí do Zé, que é o vídeo que está viralizado, né? Se tem Zé, tem vitória. Vamos ver. Sabia que toda vez que o Brasil foi campeão, tinha um Zé em campo? Pepe, Zé Maria, Bebeto, Roque Júnior. Com o Zé, a sorte chega. E se você achou que em 2022 não ia ter Zé, Vini Júnior é... Vinícius José Paixão de Oliveira. Então, para dar mais sorte para a seleção, marca ele nas redes pedindo para botar o Zé na camisa. Quem marcar o @Vinícius Júnior ganha cupom. No Zé Delivery, a entrega gelada, rápida e no precinho. Zé Delivery, patrocinador oficial da seleção brasileira. Esse é o vídeo curto e esse é o primeiro vídeo. Depois tem o segundo vídeo, que é a continuação desse vídeo, quando ela toca na campainha. Tem? E aí... Tem aí esse? Não existe ainda, não são ainda, então mas já, vai ter. Já é o spoiler, né, É importante, e aí vai ser absolutamente estrelado pelo Vini Júnior. Que incrível. E não sei se você pode abrir ou se tem alguma coisa, mas vai ter alguma coisa que apareça em campo ali, cara? Vocês conseguem chegar nesse nível? Será que alguém, se fizer o gol, vai levantar a camisa? A gente está trabalhando com algumas coisas assim, mas assim, o Zé ele é muito esse marketing de guerrilha, o Zé é muito... Né? Nunca teve muito orçamento, né? Cara, você tem uma ideia, há um ano atrás a gente não tinha nem departamento de marketing, pra falar a verdade, não tinha nem agência, e nem tinha agência. Então, assim, é tudo muito rápido, né? É tudo muito novo pra gente e vamos ver. Porque até vendo pela entrevista que eu tava te falando, o Jean, ele falava com orgulho, assim, com o Abílio, ele realmente estava dando bastante enfoque, assim, na questão do Zé, né? É porque vai transformar a Ambev. Mas você acha, assim, que num futuro não muito distante, o Zé ele deve transformar a Ambev num delivery de tudo? Ou não? Vamos continuar focando aqui? A gente não planeja isso. A gente quer ser especialista, não quer ser generalista. A gente Nem acha lifestyle, coisas que cara, são o negócio de generalista, ali. assim, a gente acha que... A gente chama, tem uma expressão em negócio que a gente fala que é o oceano vermelho, né? Cara, tem muita gente já tentando ser generalista e tem gente que faz melhor que a gente. Eu tenho toda a humildade de dizer que o iFood Mercado é ótimo, que o Mercado Livre é maravilhoso e que a Amazon é poderosíssima. Eu não vou entrar nesse negócio, né? Agora, em entretenimento, em fim de semana, em juntar a galera, em que mais que você precisa no pré-balada, esse ninguém faz bem. Esse a gente vai fazer com tudo. Muito mais, muito além de vender cerveja. O que mais de serviço? O que mais de ajuda você precisa quando você está organizando o rolê com seus amigos, né? Esse é o nosso território. E assim, até essa questão da Copa, eu imagino também que vocês estão numa baita expectativa do Brasil e se classificando e passando, porque cada jogo a mais é ajuda muito, né? muito no volume. Então, assim, no meu planejamento de vendas, a gente está contando que o Brasil chega na final. Vocês não planejaram que o Brasil seja eliminado logo nas... Alguém vai perder a meta se o Brasil também perder na primeira fase. Incrível. Eu tenho que chegar na segunda fase para botar o segundo filme. Já filmei o segundo filme, só vou botar se passar da primeira fase. Não, incrível. E o que mais você enxerga assim, cara, de futuro? E hoje eu sei que você está numa posição de destaque, o Zé está crescendo, mas olhando assim para dentro, né, cara, o Chung. E aí, meu, qual que é o limite, assim? Um dia vai montar uma startup própria? Você tem alguma missão assim de não, eu quero ser o
CEO global da AB InBev? Não, Como é que eu acho que é só assim, acho que você tem que refletir assim as coisas que você gosta, que você é bom, né? E eu tô cada vez mais, as coisas você vai aprendendo com o tempo. E eu tô cada vez mais claro que eu tenho um fascínio, eu tenho uma paixão por você já tá problemas quanto tempo do consumidor. À frente do Zé? Já são quantos anos que você está à frente do Zé? Eu cheguei no começo de 2020, né? 2020. Então são 2, 3 anos aí, né? Quase 3 anos. E assim, o que me apaixona, o que me move são problemas do consumidor que não são resolvidos ainda, né? Então isso é amplo, pode tomar várias formas, né? Eu tenho uma paixão por problemas de consumidor, por gente. Isso pode tomar várias formas, né? Você pensa assim no Zé como um aplicativo global da AB? A gente acha que esse problema o importante é assim, será que esse problema de escolha entre preço e conveniência, ele é universal? É uma coisa muito específica do Brasil, né? Esse problema de você planejar o fim de semana, como é que você vai fazer, como é que você vai facilitar o rolê da galera, tal. Isso é uma coisa de brasileiro, é uma coisa universal, né? Porque, por exemplo, assim, se você pensar, não, um dia nós vamos colocar o Zé na China, será que o nome Zé ele pega em outros países por ser um nome muito brasileiro? A resposta é: o problema é universal. Tá. Todas as culturas, todos os países têm o mesmo problema, precisam da mesma solução. O nome não vai rolar. A gente até testou, tá? Porque a gente está colocando o Zé em todos os países da América Latina, na África do Sul, em outros lugares e tal. Mas o nome não rola. Porque a sonoridade, o que representa, é uma coisa do português, do brasileiro. Não funciona bem em outros países. Pode tentar até contra o nome, mas não funciona. E a minha referência, né, talvez seja o TikTok. Porque o TikTok, ele é chinês. Quem inventou as dancinhas, o app de passar rápido, foi a China, né? Só que na China tem um outro nome, chama Douyin, né? Mas, então assim, ele era exportável esse conceito das dancinhas? Totalmente. Só que esse nome jamais ia funcionar fora da China, né? Então o que eles fizeram? Com o mesmo propósito de valor, com o mesmo modelo de negócios, eles acharam um nome que funcionava em qualquer outra língua. TikTok. Funciona em qualquer língua. Sim. E aí eles fizeram um produto global para fora da China com esse nome. Mas o conceito, a arquitetura é a mesma da China, que continua existindo e continua enorme, continua fazendo sucesso na China. Então eu enxergo essa analogia para o Zé. O business é o mesmo. E a gente já está aplicando em todos os outros países da América Latina, e um dia, quem sabe, no resto do mundo e tudo mais. Só que a gente achou um outro nome. Então, em todos esses países, a gente achou um nome que funcionava em outras línguas, que funcionava... E vai se chamar Tadá. Tadá. Porque é um passe de mágica. Tadá! Funciona em qualquer língua. Né? Então, é universal. E é um nome curto, sonoro, que entrega e tal. Então, assim, o Zé chama Zé no Brasil e fora do Brasil chama Tadá. Tadá. Isso já é público? Já estamos em vento em popa, já fazendo em vários países da América Latina. Incrível. Gigante, México gigante, já está crescendo, né? Mas eles estão atrás, eles estão seguindo, eles se espelham no Brasil. O Brasil é a inspiração global. Tá. Para a gente achar que nada é criado no Brasil, não existe em nenhum lugar do mundo uma solução como o Zé Delivery. Foi uma ideia brasileira para o brasileiro que os outros países estão copiando. E eu espero que um dia seja motivo de orgulho para a gente. E assim... Fechando esse ciclo Copa, né? Eu sei que imagino que vocês estão numa expectativa incrível amanhã. Eu imagino que vocês vão ter um quarto de guerra lá, talvez, para poder olhar tráfego e volume. Desde de manhã. A turma vai estar cedo lá, de manhã. Já pensando, olhando indicadores, cada tweet, tráfego. Tem que se preparar, né, cara? Que é o nosso momento mágico, assim. Porque assim, já vem essa semana de Copa e aí depois vem Black Friday. Black Friday mexe o ponteiro para vocês de venda também? A gente não ativa tanto, né? Porque é uma compra mais planejada, então a gente acaba não ativando tanto. Black Friday, por definição, as pessoas ficam em casa comprando coisa. Então, assim, não é o momento de festa, de ocasião, de se juntar. Não tem nenhum apelo relacionado a isso. Então a gente ativa, mas não é transformacional pra gente, né? O que é transformacional, o que é grande pra gente é Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Então essas são grandes ocasiões. Daqui até pelo menos Verão. Carnaval sem tirar vida o pé. Louca. E lá no escritório é o seguinte, assim, é pressão total na operação. E no escritório ninguém me vem com ideia nova, não vai mudar nada agora, que agora é hora de pico, não vai encher o saco do campo. Então a gente fica, né, aqui olhando, mas assim, é onde a operação vai brilhar. Durante essas ocasiões, assim, vocês ficam híbridos, é home office, é todo mundo no escritório, como é que vocês
lidam com isso? O War Room, ele é físico. É físico. Claro que tem gente que nem mora em São Paulo, tem, né, pessoas de tecnologia que são contratadas que moram no interior, de outros estados. Mas naquele momento do nervoso, a gente se tranca numa sala aí para ver o que vai acontecer durante o jogo. Total. Porque nunca foco. aconteceu, a gente não sabe o que vai acontecer, não tem ideia de quantos pedidos vão cair. Né? Então, quando apareceu o QR Code na tela, quando apareceu a propaganda do Zé, então a gente tem que estar muito ágil para segurar um pico de demanda histórico. Né? Quando aparecer a propaganda na Globo, a gente vai ter que estar preparado. Você tem tido assim dias que você está muito ansioso com relação a isso? Ou você consegue administrar bem essa questão pessoal? Eu acho que sempre dá o frio na barriga e o time inteiro está com nessa expectativa de como é que vai ser a quinta-feira. Operações, tecnologia, mas... E vai crescendo, né? Porque primeiro jogo, segundo jogo, aí eliminatórios, aí quando chegar na final vai ser uma experiência nova. Mas acho que a gente está bem planejado. Né? A gente fala sobre isso há 6 meses, a gente vem se preparando há muito tempo. Vai ser o nosso momento. E aí, caminhando aqui para a gente finalizar esse papo, cara, eu sei que você também é investidor anjo, que você tem as suas iniciativas. Como é que você está enxergando hoje o ecossistema, cara? Você acha que as startups elas estão valendo tanto quanto elas dizem valer? Ou elas teve estão uma correção, superestimadas? teve uma correção grande já esse ano. E, obviamente, que o apetite de ideias que queimam caixa durante muito tempo, muito intenso, esse apetite é menor. Né? Eu vejo que a gente tem um movimento de olhar negócios que se pagam, que conseguem já provar que se pagam, e não aqueles negócios de que não, um dia eu vou gerar dinheiro, né? Um dia eu vou dar certo. Né? Então, existe essa divisão. Assim, você não gera dinheiro porque você está expandindo ou você gera dinheiro porque você não consegue fechar as contas. Né? Então, eu acho que a tolerância a businesses que não conseguem fechar a conta, nem numa amostra menor, ele é apertado, ele é complicado. Né? Então, eu vejo um balanço, não mais aquela perseguição pelo crescimento desenfreado, mas um balanço em crescer, mas mostrar que você é sustentável. Crescer, mas mostrar que a conta fecha no fim do mês. Mas, assim, é só um ajuste, que eu acho que é um ajuste correto, eu acho que é uma coisa mais sustentável, mas ainda vejo muita ideia para vir, muita disrupção para ser feita, muito incumbente para ser disruptado, muita referência que vai vir de outros países emergentes. A gente estava falando, né? Eu, inclusive, acho que nessa pandemia a China se isolou um pouco e a gente ficou meio fora, sem entender o que está acontecendo lá. Dentro. Não, inclusive até agora, porque você não pode nem viajar para lá. Então, esses 3 anos, a gente não tem observado, visto o que está acontecendo na China. E eu acho que tem uma grande onda de novas ideias vindo de lá. O que você acha que vai ser a próxima grande disrupção? Cara? É o metaverso? NFTs, Web3? Aí cada um tem os seus campos de expertise, são tantas coisas que vão acontecer. Eu sou fascinado pessoalmente por veículos elétricos. Eu acho que... Eu morei na China. Eu vi o futuro já. Eu vi o futuro em que todos os carros de Shenzhen praticamente eram elétricos. Né? Que as pessoas realmente tinham essa mobilidade urbana diferente e tudo mais. Quer dizer, aquele Opalão 6 caneco lá já não tem mais espaço aí para a turma. Tem lugar na China, em Xangai, que desde 2000 e bolinha, desde que eu cheguei lá, 2007, é proibido circular moto a combustão na cidade. Caramba. Não existe, é proibido. Todas as motos são elétricas. Todas, desde 2006. Então, assim... Isso já há anos atrás, que agora que a gente está vendo aqui uma Volts da vida chegando... A gente é que não é exposto a isso, né? Mas o futuro já chegou, já existe, só não está aqui. Só você tem que achar onde ele está, né? Então, quando você vai para a Índia, você vai para a Indonésia, vai para a China, você vê que tem muita ideia para ser... Não é muita ideia para ser implementada ainda. Incrível. Rodolfo, palavras finais aí, cara, que você deixaria para a turma que quer empreender, para a turma que quer montar um aplicativo de delivery, o que você deixa para a turma aí como aprendizado e se você pudesse assim deixar um legado para essa turma? A inspiração, a referência do Zé é, desde o começo, sonhar grande. Não sonha numa coisa pequena, porque daí nem vale a pena, né? Então, o Zé, ele faz delivery. Mas o propósito lá no começo, ele se chamava Todas as pessoas merecem comemorar como, quando e onde quiserem. Então, já era uma coisa muito mais ampla. Que você começa numa área que você acha que você consegue entregar, mas já vai sonhando grande, né? Então, para mim, essa é uma grande inspiração,
do Zé. A gente está no começo do começo. Vocês nem viram assim o tamanho do plano e quão grande o Zé vai ser, né? A Ambev acredita demais no Zé, por isso que está investido tanto no Zé, né? Por isso que comprou uma cota do Big Brother Brasil para o Zé, né? E vai ser um futuro bacana. E a outra história que eu falei hoje no começo, assim, essa resiliência, né? O Zé não acertou no primeiro ano, errou de novo, mudou, teve que trocar gente, teve que trocar isso. Pivotadas. E até aprender a como fazer o negócio dar certo, né? O Zé é uma história também de foco no consumidor, né? Ele cresceu no boca a boca, ele cresceu... Propaganda de prestígio. Porque tinha gente que não é que era satisfeito, tinha gente que era encantado com o serviço, apaixonado, montou uma comunidade de Zé Lovers. E essas pessoas é que fizeram boca a boca. E o Zé cresceu sem $1 de marketing. Ele cresceu focando todos os dólares, todos os dinheiros na satisfação do consumidor, de um grupo de consumidores, que eles ficaram tão leais e tão fanáticos pela marca que eles fizeram a propaganda pra gente, né? Então tem várias histórias assim no Zé que eu imagino que possa um dia ser uma inspiração, uma referência, né? Muito bom. Gente, a gente está finalizando aqui esse episódio. Antes disso, Chung, eu tenho 2 presentes para você. Primeiro, tenho aqui um livro. Vamos lá. Que é um livro. Obrigado, que é do meu mentor, JB Carvalho, o cara que eu admiro muito. Ele fala sobre a jornada da masculinidade. Obrigado, cara. E eu tenho também aqui... Esse aqui já é quase um merchan, né? Porque esse aqui é um presente do iSog mesmo. Opa, agora sim. Como você é um cara do churrasco e tudo mais, tem uns molhos, temperos aí. E eu amo churrasco. Faço muito. Aliás... Nossa, obrigado. Pra quem não sabe, né? Agora dentro do Zé tem a categoria também de churrasco e tem coisas lá do iSog. Tem iSog lá ou não? Tem. Opa, se tem, né? Antes da gente finalizar... Obrigado, que linha maravilhosa. Posso deixar um mimo para nossa audiência também? Claro, cara. O que a gente pode entregar aí pros nossos Não, eu preparei um ouvintes? cupom limitado para novos usuários, para quem nunca usou, né? Quiser baixar, tem um parente, tem um amigo que nunca usou, 15% de desconto. Uau. É só digitar o código INOVA EZÉ. Inova EZÉ. Tudo junto. Vou colocar na tela. Depois coloca na tela. Tudo junto, Inova EZÉ. Vai até o fim de semana, até o fim do fim de semana, a partir de hoje até o fim de semana. Incrível. E tem uma quantidade limitada, tá? Então... Espero que o pessoal use rápido. Não, então, você que está assistindo a gente, já baixa aí o aplicativo do Zé. Google Play, Apple Store, os caras têm entregas em minutos em mais de 300 cidades em todo o Brasil. Cupom 15% off lá usando Inova e Zé. Esse final de semana, baixa aí, utiliza, comemora com a galera. Beba, mas beba com moderação, é isso aí. Com bastante sabedoria. E eu também queria agradecer aqui a Empower, que é o nosso patrocinador. A Empower é o maior ecossistema tech da América Latina. Fica uma loja aqui, um showroom incrível no centro de São Paulo. Eles têm um delivery, eles têm venda pelo e-commerce. Se você entrar lá em empower.com.br, eles entregam equipamentos de informática, games e tecnologia para todo o Brasil. Então, se você ainda não conhece, vai lá em empower.com.br. Então, para você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Já se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu comentário e manda esse vídeo aí para todos os seus amigos, colegas e vamos fazer isso aqui ficar grande. Muito obrigado, Chung. Thiago, sucesso, cara. Para Parabéns. nós, cara. Obrigado mais uma vez e até a próxima.